Se você ainda tem dúvidas se Russell era maçom ou não, convido você a ouvir o que historiadores que foram testemunhas de Jeová têm a dizer sobre isso e o que a própria maçonaria fala. James Penton, em seu livro Apocalipse Adiado, na 3ª edição, escreveu nas páginas 64 e 415. Ao longo dos anos, os críticos de Russell e das Testemunhas de Jeová continuaram a usar a alegação falaciosa de Ross, além de várias outras acusações, 2 das quais devem ser consideradas um completo absurdo. A primeira é que Russell se envolvia em práticas ocultistas, e a segunda é que ele era maçom. Depois de mencionar os motivos das acusações, James Penton fala ali sobre a cruz coroada, o disco solar, que era algo que o J.J. Ross, um pastor do tempo de Russell, acusava ele, e na qual nós já abordamos essa simbologia toda nos vídeos passados. James Penton relata que Russell não era um maçom, fica evidente porque ele comentou muitas vezes nas publicações, aconselhando os estudantes da Bíblia a não se envolverem com a maçonaria, a não tornarem-se maçons, e a própria falta de conhecimento que Russell tinha a respeito do trabalho e dos rituais maçônicos. Isso era evidência de que ele não tinha contato com a maçonaria a ponto de ser considerado um maçom. Lloyd Evans, um dos dissidentes mais importantes dos últimos anos, no seu livro O Apóstata Relutante, Deixar as Testemunhas de Jeová tem um preço, escreveu o seguinte: alguns atribuem o fascínio de Russell pela piramidologia, bem como o uso de certos símbolos de origem maçônica, como evidência de que ele era maçom. Na ausência de provas definitivas que sustentem essa afirmação, e considerando que os maçons negam que Russell fosse membro, opto por não lhe dar muita credibilidade. Veja, pessoas inteligentes, pessoas que fizeram grandes pesquisas a respeito da história das Testemunhas de Jeová e de Charles Taze Russell, chegaram à conclusão de que ele não era maçom. Bruce Schultz e R.M. Devienne, em seu livro A Separate Identity, Organizational Identity Among Readers of Zion's Watchtowers, 1870-1887, afirmam o seguinte: Russell, sem dúvida, conviveu com alguns maçons. O seu tio materno, Thomas Burney, era maçom. Alguns de seus primeiros associados eram maçons, e alguns de seus sócios comerciais mais conhecidos também eram maçons. Isso implica que Russell era um deles? Convivemos regularmente com crianças, mas já superamos a fase da infância. A associação não indica filiação a um grupo. Encontre uma lista de membros com o nome de Russell. Isso seria uma boa evidência concreta. Apresente-nos essa evidência e revisaremos este livro, ou pare de ser estúpido. Russell fez alguns comentários sobre maçons. Esses comentários eles foram retirados de contexto, conforme vimos no discurso todo de Russell lá em 1913. Ocasionalmente, a citação foi editada. Os comentários de Russell refletem a visão de um forasteiro sobre a fraternidade maçônica. A citação, vista em contexto, mostra Russell afirmando que nunca foi maçom. Nós vimos isso no discurso. Mesmo que pudéssemos encontrar facilmente seu nome em uma lista de membros de uma loja maçônica, estaríamos comprovando uma grande conspiração maçônica. Isso é coisa de filme de aventura de segunda categoria, não de história, dizem esses autores. Estou encerrando essa tarefa desagradável. Certamente, alguns leitores deste livro não abandonarão sua crença em uma teoria da conspiração que lhes dá uma sensação de autojustificação ou de posse de conhecimento esotérico, mas as listas de membros das lojas de Pittsburgh e Allegheny são fáceis de encontrar. Mostrem-nos o nome dele em uma dessas listas. Ou seja, até mesmo escritores que foram pesquisadores da história de Russell chegaram à conclusão de que ele não era maçom. Então, você que apenas frequenta sites que
demonstram uma série de símbolos e teorias da conspiração, já chegou tão fácil à conclusão de que Russell era maçom? Quer ver outro exemplo? Barbara Anderson, a pesquisadora da história das Testemunhas de Jeová, para ser feito o livro Proclamadores, lançado em 1993. Ela também fez essa pesquisa. Ela, inclusive, verificou as listas de maçons nos templos das cidades em que Russell frequentava e morava. E ela escreve o seguinte no seu site Watchtower Documents: Charles Taze Russell nunca foi maçom. Em 2001, solicitei informações históricas ao antigo rito escocês aceito da maçonaria, Vale de Pittsburgh, Pensilvânia, perguntando se Charles Taze Russell, seu pai Joseph Lytle Russell e seu tio Charles Taze Russell eram maçons da Pensilvânia. Esta é a resposta que recebi em uma carta. Após uma busca em nossos registros, constatamos que os 3 Russells não eram membros de nossa organização. Em sua carta, a seção de Pittsburgh recomendou o envio de uma solicitação para pesquisa adicional sobre essa questão à grande loja da Pensilvânia na Filadélfia, o que eu fiz. Em 27 de abril de 2001, recebi a seguinte resposta: os livros de registro no escritório do grande secretário estão indisponíveis no momento, pois estão em processo de restauração e devem retornar em algum momento do outono. Como estava muito ocupada com outros assuntos mais urgentes, não dei seguimento ao assunto e, eventualmente, meu desejo de obter uma resposta para essa pergunta se dissipou. Até setembro de 2005, quando enviei um novo e-mail para o templo maçônico, da grande loja da Pensilvânia na Filadélfia. Pouco tempo depois, recebi essa resposta: prezada senhora Anderson, Charles Taze Russell não era um maçom da Pensilvânia. Ele também não consta na Inglaterra ou na Irlanda. Verifiquei os registros dos outros 2 Russells. Cordialmente, Glennis Wandman. De tantas pessoas perguntarem, algumas lojas maçônicas tiveram que publicar essa informação em seus sites. A grande loja da Colômbia Britânica e da Yukon, no site Freemasonry bcy.k, afirma: a grande loja da Pensilvânia, a grande loja da Irlanda e a grande loja unida da Inglaterra não têm registro de sua filiação. Charles Taze Russell era não maçom. Por que se usa esse termo não maçom? Porque há muitas pessoas famosas em geral, a qual se atribuem a elas que são maçons. Porém, quando se verifica a história dessa pessoa e o registro nas listas das lojas, se conclui que elas não eram maçons. Então, por isso que no site eles colocam fulano de tal não maçom. O site Masonic Info, ao discutir sobre não maçons famosos, afirma: não existe qualquer evidência credível de que Charles Taze Russell, o fundador da fé das Testemunhas de Jeová, tenha sido maçom. Numa última análise, aqueles que tentam condenar Russell com base numa alegada filiação maçônica não conseguem apresentar qualquer prova dessa filiação. As próprias lojas maçônicas já disseram que Russell não pertenceu a elas. Russell é reconhecido publicamente como personalidade histórica numa placa lá em Pittsburgh como fundador dos estudantes da Bíblia, e nada se indica que ele fosse maçom. Outros poderiam alegar: será que a maçonaria não teria vergonha de Russell por ele ter fundado os estudantes da Bíblia e por isso omitiu o seu nome? No site masonic.info se pode ler sobre muitas pessoas que eram maçons e cometeram fraudes, que eram racistas, que dirigiram sob a influência de álcool, etc. Se os maçons são honestos o suficientes para admitir que seus membros incluíam até mesmo criminosos, políticos corruptos e líderes de seita, como Joseph Smith, que fundou os Mormons, não há razão nenhuma para esconder o envolvimento de Russell. Se você ainda não está convencido da posição de Charles Taze Russell quanto à maçonaria, vamos ver o que ele publicou na sua revista
e livros, antes do discurso de 1913. A edição de junho de A Torre de Vigia de 1895, na página 143, diz o seguinte: observamos também que a Ordem dos Maçons Livres, a julgar por sua história passada, possui algum objetivo ou plano secreto, além da fraternidade e do auxílio financeiro em tempos de doença ou morte. E tanto quanto podemos avaliar, há uma certa dose de culto ou farsa associada aos ritos desta ordem e de algumas outras, que os membros não compreendem, mas que em muitos casos serve para satisfazer os anseios da mente natural por adoração, impedindo assim de buscar a adoração a Deus em espírito e em verdade, por meio de Cristo, o único mediador e grão-mestre designado. Na medida em que tais sociedades consomem tempo valioso em ritos e cerimônias tolos e sem sentido, e em substituir a adoração a seus oficiais e o uso de palavras e símbolos que não têm significado para eles, pela adoração a Deus em seu modo designado por meio de Cristo e de acordo com o conhecimento e o espírito de uma mente sã, nessa mesma proporção, essas sociedades são males graves, independentemente dos ganhos ou perdas financeiras relacionadas à filiação a elas. Então Russell considerava como algo ruim, como algo mal, que desviava do caminho, era perda de tempo pertencer a essas sociedades naquela época, e seus rituais eram vistos como tolos e sem significado. Já na edição de agosto da revista Torre de Vigia de Sião de 1895, um leitor escreve para Russell: um irmão outrora em profundos segredos e que sabe que o editor não teve tal experiência, escreve como segue. Percebam, o leitor da revista está escrevendo para Russell e o considera como alguém que não teve experiência na maçonaria. Diz ali: prezado irmão Russell, suas observações sobre sociedades beneficiárias e secretas na Torre de Vigia de 15 de junho de 1895 foi muito engraçada para mim. Acertou como que seu pé ao martelar no escuro. Fico feliz que defenda o princípio da proteção bancado por legítimas empresas da linha antiga: vida, incêndio e acidentes. A adoração do sol aparece com destaque na maçonaria e não a serviço da Igreja Católica e da Igreja Episcopal. O termo venerável, como usado na maçonaria, agora está praticamente obsoleto, mas foi anteriormente e geralmente usado como um termo de respeito. Eu ocupei a posição de venerável mestre por 3 anos, mas nunca recebi a adoração dos meus companheiros mortais, e eu certamente nunca adorei a outros. Sua sugestão, que é feita por ignorância, é uma boa sugestão, mas não se aplica nesse caso. Veja, é um ex-maçom que está se tornando estudante da Bíblia que deu uma certa correção naquilo que Russell estava falando sobre a maçonaria. Talvez nenhum homem no meu estado, durante os 20 difíceis anos nos quais eu era um membro da fraternidade, teve um estudo mais aprofundado para o simbolismo da maçonaria, o seu ensinamento moral e sua jurisprudência. Apesar da maçonaria não inculcar a adoração de seus oficiais, faz o que é pior, pois em sua essência, o simbolismo utilizado nas cerimônias são derivados da adoração ao diabo. Veja, é o chamado anti-maçom, aquela pessoa que foi maçom e agora, ao entrar numa religião de viés cristão, se volta contra a maçonaria e diz que tudo é do diabo. É o caso desse irmão estudante da Bíblia. Embora já não em julgo desigual com os incrédulos, eu quero dizer para aqueles que ainda estão no cativeiro que eles têm muita desculpa. A maçonaria é constituída em grande parte de uma série de instruções morais ensinada em concordância ao uso antigo pelos tipos, símbolos e figuras alegóricas. É um sistema, e um belo sistema, como é muito do trabalho de Satanás quando visto do ponto de vista mundano. Seu colega de trabalho, na melhor das intenções. Outro irmão ainda escreve: a maçonaria não é o cristianismo, e aquele que é tão enganado ao pensar que ele é, conduzido por esse fato a um labirinto de erros dolorosos. Eu acho que eu sei sobre o que falo.
Eu era mestre durante 7 anos de uma loja e eu lhe conferi 100 graus. A maçonaria não limpa os pecados e não salva a nossa alma da morte, e é uma questão grave para um filho de Deus passar tempo e gastar dinheiro em uma instituição do mundo. Não há nada puro que é terreno, mas a pureza vem de cima para baixo. Então, Russell publicou na sua revista Torre de Vigia de Sião, aquela mesma com a nova capa da cruz e coroa e da armadura, os comentários de pessoas que foram maçons e eram naquela época estudantes da Bíblia. No seu último volume de Estudo das Escrituras, o sexto, chamado A Nova Criação, publicado em 1904, nas páginas 580 a 581, Russell escreveu o seguinte: isso nos traz à tona toda a questão das ordens, sociedades, etc., e quais privilégios a nova criação possui em relação a tais organizações. É correto que sejam membros dessas sociedades? Respondemos que, embora as associações da Igreja sejam puramente religiosas e as organizações trabalhistas e beneficentes em geral sejam puramente seculares, ainda existem outras ordens que combinam características religiosas e seculares. Como entendemos a questão, por exemplo, os maçons, os Odd Fellow, os cavaleiros de Pythias, etc., realizam certos ritos e cerimônias de cunho religioso. Colocamos no mesmo nível todos aqueles que têm quaisquer cerimônias, ensinamentos, etc., religiosos, e os consideramos todos como parte da Babilônia. Admoestamos a nova criação a não ter nada a ver com nenhuma dessas sociedades, clubes, ordens, igrejas semi-religiosas, mas saiam do meio deles, separem-se e não toquem em nada impuro, conforme diz 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Perceberam? O ponto de vista de Russell já em 1904 era que todas essas sociedades e demais religiões pertenciam à Babilônia Grande e que os verdadeiros cristãos deveriam sair do meio delas. 4 anos depois, em 1908, na reunião de perguntas da Convenção, o livro de perguntas na página 318, Russell foi mais claro ainda. Pelo que entendi, ele escreve, todos esses são feixes e cada feixe está ficando mais apertado. Alguns de vocês sabem muito mais sobre maçonaria do que eu, e não estou aqui para dizer nada contra ela, porque não sei o que dizer e não saberia como diria se soubesse. No fim, ele foi acabar sabendo em 1913, que fez aquele baita discurso. O Senhor não me enviou para pregar contra a maçonaria ou a ordem dos Odd Fellows, nem contra o presbiterianismo ou o metodismo. Nossa oportunidade é dizer a verdade, pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, e o Senhor diz que esta mensagem deve ter seus efeitos nos diferentes corações. Agora, se você se encontrar em algum tipo de feixe, saiba que esse não é o programa no que diz respeito ao trigo. O trigo deve ser recolhido no celeiro. Não deve ser colocado em feixes nesta vida. O trigo deve ser livre. Se você se encontra em algum tipo de feixe, é melhor sair dele. Veja, Russell afirma que seu ministério não era para pregar contra isso ou contra aquela outra crença, como Rutherford fazia veementemente contra a Igreja Católica e contra os judeus. O objetivo de Russell era pregar as verdades do Evangelho que ele havia redescoberto, conforme ele mesmo já escreveu. E de acordo com a própria mensagem do Evangelho e o apóstolo Paulo, aqueles que estivessem nesses lugares deveriam sair para se adequar às boas novas do reino. Mas se você ainda está com dúvida, apesar de tudo aquilo que nós analisamos, da própria maçonaria dizer que Russell não era maçom, de os pesquisadores e historiadores confirmarem que ele não era maçom, das próprias revistas na qual Russell escreveu, ele dizer que era contra pertencer a uma ordem ou a uma sociedade secreta, deixa eu lhe mostrar essa foto. Se você visse esses itens na casa de alguém,
concluiria que essa pessoa é maçom? Muitos diriam que sim. Estes itens pertencem a mim. Eu gosto de saber sobre diversos assuntos, por isso comprei um livro que fala sobre a maçonaria, assim como gosto desses objetos. Porém, eu não sou maçom. Portanto, meus amigos, pode-se assim observar que Russell ele não entendia muito a respeito dos ritos da maçonaria. E aquilo que ele soube para falar lá em 1913 e fazer associação com o templo, fazer associação com o primeiro maçom, segundo a mitologia dos maçons, foi de algum estudo que Russell teve. Pode ter sido com o tio dele, materno, né? Ou de estudantes da Bíblia que eram ex-maçons. Claro que lá em 1913, Russell não falaria de cara para os maçons todas as coisas que ele não gostava, mas ele tentou ganhar almas para Cristo. Ele tentou fazer com que os maçons compreendessem que pertencer à alta maçonaria, a verdadeira maçonaria, que seria o privilégio de ser um cristão ungido, exige um enorme trabalho muito maior do que ser maçom. E aí, você está convencido de que Russell não era maçom? Me conta aí nos comentários e não esqueça de verificar todas as fontes na qual eu pesquisei. Com este vídeo, eu encerro a série sobre Russell ser ou não maçom. Obrigado por acompanhar até aqui.